Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu convidei uma mãe empreendedora que é professora de yoga e adora essas práticas naturais. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Noelle. Obrigada. Antes do nosso bate-papo, né, a gente tem um ritual aqui de você se conectar com as cartas, né, com o oráculo, tirar uma mensagem do dia para guiar o nosso bate-papo. Vamos lá? Vamos. Você me conta qual que é, que eu leio o significado e a gente já conversa. O hibisco. O hibisco, vamos lá. Você que mora na chácara também, então, né? Esse oráculo é da natureza, super conecta. Super. Inclusive tem um monte de hibisco lá. Ah, é? Uhum. Você já me conta tudo depois do significado, se fez sentido, hein? Vai que... Chegou a hora de assumir o seu lugar e ser, florescer, aonde quer que você esteja. A sua verdade está além de qualquer condição imposta pela mente. Alguns dias antes da primavera de 2020, o meu hibisco laranja estava cheio de botões. Eu estava muito empolgada esperando o seu florescimento. Porém, na véspera do desabrochar, o hibisco foi atacado por formigas saúvas. Nunca antes e nem depois houveram formigas saúvas na minha casa. Foi uma grande correria para a gente entender como lidar com essa questão. E por mais que tivéssemos agido muito rápido, não teve o que fazer. As saúvas saíram com pedaços de hibisco por todo lado. Eu me lembro até hoje da minha frustração ao ver as saúvas carregando aqueles pedacinhos de flor laranja pelo caminho. Nós conseguimos interromper as saúvas, porém os seus botões de hibisco estavam completamente destroçados pelo ataque. Eu fiquei chateada de verdade, me senti derrotada e pensei, agora já era, a gente perdeu todos os botões, não teremos hibiscos floridos no início da primavera deste ano. Eis que na manhã seguinte, quando acordei, eu fui olhar o hibisco e para minha surpresa todos os botões tinham florescido. Eu não podia acreditar naquilo, eles tinham sido atacados na noite anterior, eles tiveram partes perdidas e mesmo assim com muitas partes faltando, com tantas coisas tendo sido tiradas deles, eles floresceram da maneira como era possível. E assim tínhamos flores de hibiscos por mais diversos formatos. Neste momento eu entendi a lição que o meu pé de hibisco trazia. Nós, enquanto humanos, temos uma tendência de impor condições para a vida. Me lembro das vezes em que eu disse para mim mesma, eu só poderei estar em um relacionamento quando for realizada profissionalmente. Eu só conseguirei me realizar profissionalmente quando meus filhos crescerem e não demandarem tanto tempo. Eu só poderei ser terapeuta quando a minha vida estiver resolvida. Eu só serei feliz se, eu só terei sucesso se. Mas para a natureza isso não existe. A única coisa que importa é fluir. É simplesmente ser a essência que se é, aqui e agora, sem condições para o pulsar da vida. A função do hibisco é florir, ponto final. E ele fez isso independente de qualquer outra coisa que tivesse acontecido. E é essa a mensagem que essa carta traz. Independente de qualquer coisa que aconteça no seu caminho, de qualquer adversidade, obstáculo, perda, independente das barreiras que forem impostas para florescer na vida, você precisa ter consciência de que a sua natureza é a expansão. É deixar sua essência atuar no mundo. Não importa o que te aconteça, não importa as dificuldades, as exigências que você faz ou o perfeccionismo. Essa carta traz justamente essa energia de ser o que você veio para ser, sem colocar condições para isso. Será que você tem agido como essa menina na vida ou você é como o hibisco que simplesmente floresce? Essa carta traz uma percepção a respeito da negação em florir, a negação em fazer o que precisa ser feito por conta das exigências. Um grande convite para fazer o que precisa ser feito, para florir, para se colocar no mundo independente de qualquer situação adversa. Afinal, você veio aqui para isso. Maravilhoso. Isso é yoga, né? Ah, é? Já resumimos. Não, já vai acabar o bate-papo ou não? Isso é yoga, a natureza é sábia, né? E o yoga anda muito junto com o que é natural. E é isso, a gente é o que a gente é, não independente dos obstáculos, das coisas que estão acontecendo, das dificuldades, porque isso é interminável, isso nunca vai parar, né? Assim como também tem a prosperidade, a gente também tem os obstáculos para enfrentar, mas se a gente se coloca no nosso presente momento, que é o que o hibisco faz, ele nasceu para florir, ele vai florir, independente. É a missão dele. É a missão dele. Então, se a gente está aqui no nosso presente momento, que é o que o yoga traz, ensina muito como essência, a gente está vivendo a nossa essência, né? A gente vai florir também. O problema é que aí a gente pode aprofundar mais nesse assunto, é quando a gente vai se identificando com a mente e com o ego.
Porque daí o ego quer mais, o ego projeta, a mente projeta quando é o ideal, quando vai ser a melhor situação. Aí lá eu vou ser feliz. E a felicidade é agora. E me conta um pouquinho do yoga, né? Eu, como uma pessoa extremamente acelerada, tudo, uma vez eu fui fazer há muito tempo atrás yoga. E me cobrando muito, né? Que eu também tenho essa questão da autocobrança. Eu lembro muito bem, quando eu fui fazer, não tinha filhos ainda. Aí eu falei, eu quero experimentar, né? Porque todo mundo fala, tem a questão da respiração, a gente vem pro momento presente, tudo. E aí eu lembro que eu fui numa aula, todo mundo de olho fechado, a professora guiando, toda hora que eu olhava, todo mundo de cabeça pra baixo. Falei, meu Deus do céu, era pra concentrar, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Olhei todo mundo de cabeça pra baixo, falei, eu nunca vou conseguir fazer isso. E fui embora e não me identifiquei, né? Mas eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu achei interessante um dia que a gente estava conversando, que você me contou que você tem um outro tipo de yoga, né? Uma yoga mais aeróbica. Me conta um pouquinho desses dois tipos e sobre a yoga mesmo, os benefícios. Então, o yoga, existem várias formas da gente realizar. E, na verdade, é sempre importante a gente lembrar, antes de qualquer coisa, que o yoga não é só postura, né? Quando a gente fala a palavra yoga, a gente está englobando respiração, meditação, posturas físicas, devoção, entre outras 1000 coisas. E, principalmente, o autoconhecimento. Né? A gente pratica yoga, a gente faz postura física de yoga para a gente fortalecer a coluna, para a gente conseguir sentar e meditar, e na meditação a gente encontrar o autoconhecimento. Então, o objetivo principal do yoga é se conhecer, porque quando eu me conheço, esse é o principal benefício. Quando eu me conheço, eu tenho clareza mental para limpar meus pensamentos, saber separar o que é mente, que nem eu falei lá no começo, o que é mente, o que é ego, o que é minha pura consciência, que é ela que é verdadeira, é ela que floresce. Né? Quando eu consigo separar essas coisas e viver nesse presente momento, aqui e agora, aí sim eu vou me sentir feliz e completa. Né? Não é lá fora, não é daqui a um ano. Então, o principal benefício do yoga, como assim, eu vejo como uma ferramenta assim, mais importante é a meditação. E o principal benefício é esse, é você ter autoconhecimento e clareza mental para se conhecer, porque daí sim as coisas vão acontecendo. Só que tem formas de fazer isso, né? Então pode ser através de postura física, através de meditação, como eu já falei. E dentro das modalidades que existem, eu trabalho com a Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma modalidade que eu diria que aqui no Brasil ela é recente, perto do tempo de que o yoga existe, né? Recente, 20 anos, alguma coisa assim, que vem se tornando cada vez mais popular. E aí eu cheguei aqui em Franca, abri meu espaço. Você é de onde? Interrompendo. Eu sou daqui, mas eu passei 17 anos morando fora. E aí foi aí que eu conheci o Ashtanga, inclusive. Legal. E aí eu voltei a morar em Franca há 6 anos atrás, e aí eu trouxe o Ashtanga para Franca. E é um método muito maravilhoso, incrível, que cativou meu coração. Posso contar aqui também por quê. Claro. Mas é uma modalidade mais aeróbica, dinâmica. Ele é formado por sequências de posturas, né? Onde o objetivo não tem o objetivo de completar a sequência, é o caminho que é o yoga, né? A transformação. E tudo que a gente faz dentro de uma sala de yoga, de uma prática de yoga, o que importa é o que a gente vai colocar lá fora depois, né? Não é o que a gente faz durante aquele momento. É a prática que a gente vai levar é o que a no gente dia a leva, dia, né? Porque ali na prática de yoga são muitos ensinamentos que chegam pra gente, né? De autoconhecimento, de respiração, de auto-observação. Essa é a proposta principal do yoga. Então, quando eu me auto-observo na minha prática, com consistência, dedicação, eu levo isso pra minha vida. E aí sim a minha vida começa a transformar. E a respiração, ela traz uma clareza, né? Traz. Porque, na verdade, a gente não respira direito, né? Ainda mais a gente, igual nesse estado que eu estou de sinusite, rinite, de rinite. Parece que é mais desafiador, só, né? Todo ser humano. A gente nasce, os bebês nascem fazendo uma respiração perfeita, completa. Conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai tomando uns sustos da vida, né? Que a gente fala, vivenciando, experimentando coisas aleatórias, sobrevivendo. E aí depois vem maternidade, vem trabalho, vem essa autocobrança, essa vida mais assim, corrida. A hora que a gente vê, a gente não tá respirando. E aí, a respiração, ela tá diretamente ligada com o nosso estado mental. Se eu tenho uma respiração calma, tranquila, eu tenho uma mente calma, tranquila. Se eu tenho uma respiração agitada e curta, ofegante, a minha mente vai responder do mesmo jeito. Então, o princípio básico do yoga é a gente, primeira coisa, encontrar a respiração, como é que ela tá. E ali as transformações já vão acontecendo. Os iniciantes, os praticantes iniciantes já percebem isso, quando eles começam a preocupar e prestar atenção na própria respiração. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante, né? Da questão assim que o ser humano, ele tá acostumado com soluções muito difíceis.
E aí me falaram assim, não, tem uma solução muito simples que você mesmo consegue fazer para resolver muita coisa na sua vida, que é parar e respirar. Parar e respirar. E aí, às vezes, as pessoas falam isso e as outras nem dão bola, porque falam, respirar é parte do organismo, né? Só que parece que tá num piloto automático, a gente tá sem consciência do funcionamento do organismo, né? Tanto é que também traz a questão da consciência do corpo, né? Se a gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, só que a gente tá tão na correria, no piloto automático, que a gente não presta atenção. E a hora que vai ver... E aí volta naquilo que eu falei no começo da presença em si, né? Porque a gente vive uma mente. A gente vive a mente, a gente vive o ego que busca, que sempre falta, que nunca tá bom. Futuro, vive né? o futuro ou vive o passado. Então, essa identificação com a mente, isso o yoga fala no seu embasamento filosófico de forma muito objetiva. É isso, o lance tá aí. Quando você entende que você não é tua mente, que a tua mente nasceu com você para pensar, para resolver, para decidir, para fazer escolhas. O teu ego também é super importante para te dar individualidade de quem você é, do que você gosta. Mas o problema é que o ser humano tá esquecendo que antes de ser mente e de ser ego, nós somos pura consciência. Que lá tudo nada falta. Então, quando a gente se identifica mais com a pura consciência, que é a respiração que te traz para o presente momento e te lembra que tá tudo certo. Eu tô aqui, tá tudo certo, nada me falta, a gente é muito mais feliz, né? Do que quando a gente só vive em função do que a mente, do que o ego quer. Porque eles nunca estão satisfeitos, vamos assim dizer. E a sociedade, tá sempre em busca. A sociedade trouxe isso pra gente, né? Tipo assim, nós fomos ensinados a realmente viver no futuro ou viver presa no passado. Por isso que hoje tem muita gente com depressão e com ansiedade, né? Exatamente. Tem uma frase, penso, logo existo. Essa frase, se a gente for analisar, ela traz muitas crenças que não são boas, né? Porque se pra eu viver, pra eu existir, eu tenho que pensar, então quem sou eu quando eu não tô pensando? Essa é uma pergunta importante pra gente se fazer, né? Quando eu não estou pensando, quem eu sou? E a maioria das pessoas não sabem quem elas são. Elas sabem o que elas pensam. É profundo, né? Sim. Então, a gente foi ensinado e aprendeu que para viver a gente tem que pensar. E pensamento está identificado com a mente. Sim. Então, já é difícil aí de eu fazer essa separação. Igual eles falam que a nossa maior inimiga é a nossa mente, né? Mas, na verdade, ela tem que ser nossa melhor amiga, né? Porque ela tá com a gente o tempo todo. Sim. Só que quando você só se deixa levar por ela e vai alimentando ela, realmente, ela se torna a nossa pior inimiga. Mas a gente tem que lembrar que ela... Por isso que a gente faz yoga. Pra gente cuidar da mente, cuidar dos pensamentos e ela ser a nossa melhor amiga. Porque ela vai estar com a gente pra sempre. E não deixar ela controlar a gente, né? Que muitas vezes eu te falo até por mim, por exemplo. Eu falo, meu Deus, onde tem um botão pra eu poder desligar? Porque é tanto excesso de pensamento. Pois é. E eu acho que principalmente a nossa geração, ela foi induzida a pensar mais. A gente tava falando até antes do podcast, né? Das crianças de hoje, que elas aprendem muito mais fáceis as coisas, né? Tipo, elas já aprendem e já vão pra prática. A nossa geração não, a gente estudou muito, a gente precisou pensar muito, estudar muito. E tá cada vez poder... tudo mais acelerado, né, Ana? Então é isso, a gente tem que ensinar para essas crianças. Inclusive, já vou aproveitar aqui e falar de um projeto que eu tô incrível, de que eu tô dando aula para crianças, né? Na Escola Vivenda, que é maravilhoso. E eu tô tentando ensinar para essas crianças que têm a faixa etária entre 6 e 10 anos, isso aqui que eu tô te falando agora. Eles entenderem a separação da mente, a separação do ego, claro, de forma lúdica, né? Porque a gente não trabalha no mesmo conceito que para adulto. Mas é maravilhoso como que as crianças têm percepção e já conseguem entender isso. Elas não têm tantas crenças iguais a gente, muito mais fácil. E assim, evita tanto sofrimento ter essa consciência, né? De que eles já têm tudo, que eles são completos, que eles são seres feitos de amor e de luz, né? O resto que vem depois é a identificação da mente. Então, ter esse ensinamento, né? E principalmente numa geração onde tudo é mais acelerado, né? Com muita demanda, com muita informação, é fundamental que essas crianças tenham esse discernimento, né? Eu acho muito importante. E aprender a silenciar a mente, né? Por conta das telas também, do eletrônico, do excesso de informações, redes sociais. Eu vejo até pelo meu mais velho, né? O João Vitor, na questão... Eu falar, aumenta mais essa faixa etária aí. O meu já vai fazer 13, aumenta a faixa etária. Porque essas crianças que estão entrando também na adolescência, já tem aqueles turbilhões de hormônios, emoção, né? Tipo, não sou criança, não sou adolescente, não sou adulto. Eu acho que essa prática ela é muito importante, porque o eletrônico tá tomando conta, né? E com isso vem emoções novas, né? Que na infância eles não sentiam.
por causa dos hormônios e da convivência social. A adolescência traz novas emoções. E eu vejo, assim, a maioria dos adolescentes não sabe identificar o que tá sentindo. E isso é autoconhecimento. Mas nem os adultos, né? Nem os adultos. Mas focando aqui, a gente às vezes não sabe o que eu tô sentindo. Se é uma tristeza, se é só uma angústia, se é uma falta de alguma coisa, se é uma necessidade de outra coisa, se é uma carência. Ou não, se é amor, se é gratidão. A gente não sabe dar nomes, né, pro sentimento. Então a gente não se conhece. E a gente vive a vida inteira dentro da gente e a gente não se conhece. Então, entende aonde que o yoga atua? É nesse lugar. É nessa essência de se conhecer, de saber quem eu sou, qual é a minha verdade, não a verdade da sociedade ou a verdade do meu pai e da minha mãe, a verdade que me nutre, né? Sim. Que me deixa feliz. E o yoga trabalha nesse lugar, junto com várias técnicas, respiração, meditação, posturas, enfim. Se você está comprometido com a prática, tem uma constância, tem uma dedicação, você vai alcançar esses lugares na prática. Inclusive, eu ia até já aproveitar aqui para falar também que agora eu tô com uma nova modalidade, que é o Yoga Intuitiva, que é um projeto meu, que eu criei num formato que eu acho que as pessoas estão precisando. É um projeto recente, de 2 meses, que nasceu de uma crise que eu passei, então sempre a gente tira do sofrimento, da vivência, né? O aprendizado, e nasceu esse projeto por causa disso, que eu vejo que cada vez mais as pessoas estão precisando desse lugar do autoconhecimento, de um lugar para parar. Então, esse projeto, essa aula de yoga intuitiva é um lugar para as pessoas pararem, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas tá bom, eu saí do trabalho, eu vou chegar em casa agora, eu vou descansar. Não vai descansar. Aí chega em casa, tem mais isso, tem mais aquilo, principalmente as mães, né? Que não paramos, terceiro turno. Então, assim, essa aula é um lugar para a pessoa chegar e falar que eu não preciso nada, né? E aí tem relaxamento guiado, tem meditação, tem respiração e tem um bate-papo também de autoconhecimento, pra gente falar dessas coisas, né? Quem é você? O que você sente? Qual é a tua verdade? Você tá feliz? O que te move? Então, a gente faz esse bate-papo pra pessoa sair um pouquinho mais de esperança e lembrar o dia a dia dela que é possível, que tem um lugar de encontro, que tem um lugar de pausa. Que tem um lugar de pausa. Eu quero experimentar as duas. Vamos lá. Quero nas duas. Fica o convite. E de repente, quem sabe, eu não fico nas duas, né? Porque eu, como acelerada, eu preciso gastar energia. Uma complementa a outra. Né? Em uma, né? Eu tô com essa necessidade de gastar energia. E você sabe que eu tô nessa busca, né? Que eu falo assim, a gente vai chegando a um momento que fala assim, não, sei lá, perto dos 40 anos tem que fazer musculação, mulher. Mas eu tô eu não quero mais o tem que. Eu quero buscar o aquilo que me te nutre. nutre. Que te deixa feliz. Eu quero experimentar e ver o que eu me identifico, claro. né? E faz tempo na minha cabeça, desde aquela última experiência, faz muitos anos, e a gente tá, né, conversando faz tempo, é só essa questão dos horários mesmo, mas eu quero priorizar. Esse ano eu coloquei como uma meta, eu quero fazer yoga, né? E eu falei, não, deixa eu chamar, a gente também tá tentando marcar esse bate-papo faz tempo, mas tudo é no momento certo, Tudo né? é no momento certo. Aquela Ana Paula que fez aquela experiência de yoga não é a mesma Ana Paula de hoje. Com certeza. Então, que já muda tudo. Tem um negócio que a gente fala, dentro desse método do Ashtanga, existem 6 sequências, né, principais, assim, criadas de posturas de yoga. E dentro do mundo dos Ashtangas, a gente fala que a família, a maternidade, né, quando nasce um filho, para aquela praticante de Ashtanga, é a 7ª sequência. A gente chama de 7ª série. Porque é ali que tudo começa, na verdade. É ali que o yoga começa. Porque assim, a gente ir lá dentro, praticar, fazer a prática física, respiração, tudo isso é muito gostoso, né? Tem seus desafios, né? Mas é gostoso, você tá ali no momento com você e tudo. O yoga começa quando você sai dali. Então, a maternidade, relacionamento, a gente fala que o yoga começa quando você sai do lugar da meditação, do retiro e volta pra vida real. Mas eu acho que tudo é assim, né? Quando a gente tá numa imersão, é tudo lindo, maravilhoso. Aí você volta pro mundo real, onde você não tá naquela ambiência com as pessoas com a mesma energia, aí que você vai ter os desafios pra colocar em prática e, que você aprendeu. E ver o que precisa. E pra mim, Ana, a maternidade é o yoga na sua forma mais, como eu diria, mais completa. Né? Eu acho que não tem nada de todas as experiências que eu tive. Eu também completei 40 anos esse ano. Tem muita coisa ainda para viver, experimentar, mas de tudo que eu já vivi, assim, o que mais
onde eu mais tenho que colocar em prática o yoga é na maternidade. Porque a maternidade vem desafiar a gente todo momento, o tempo todo, e é todo dia, o dia inteiro, né? Não tem assim, não é igual a hora que você escolhe, né? Tipo assim, vou desligar o computador, tchau. Então eu vou na terapia só na sexta-feira, aí eu vou ver que nem eu vou o banho, ver lá. né? Nem o banheiro a gente consegue sozinho. Tem. Então, assim, você tem o tempo todo, você tá tendo que trabalhar, né? Essa questão do quem eu sou, quem é meu filho, o que eu quero pra ele, o que eu quero pra mim. E o filho, o tempo todo, tá te mostrando aquilo que você precisa mudar. E tá mostrando, assim, cutucando a sua criança interior o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, o yoga, nessa hora, vem pra trazer. Tá tudo bem. Aqui eu consigo, aqui eu não consigo ainda, né? Que é o respeito, né? Porque o yoga é isso. Eu me respeitar. Por enquanto, é isso que eu tô conseguindo dar. Talvez eu consiga dar melhor daqui 2 anos, não sei. Mas por enquanto, o meu melhor é isso, e aceitar que tá tudo bem também. Hoje eu acordei, né, eu coloco, para fazer o café da manhã, eu coloco uma coisa pra ouvir. Eu já tô um mês nessa prática, né. E aí acabou que depois que eu gosto de ouvir Café com Deus Pai, né, no Spotify. Acabou depois, entrou do Joel J falando sobre limites, sobre falar não. Que eu acho que traz muito isso que a gente tá falando agora, né. E a gente não consegue falar não se a gente não se conhece. Se a gente não conhece os nossos limites. Isso. Né? Como é que eu falo não se eu não sei qual é meu limite? Né? Tirar o papel de boazinha, né? E o não, muitas vezes, a gente não fala por medo da rejeição. Eu preciso agradar o outro, senão eu vou ser rejeitada, né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu falo que autoconhecimento é uma coisa tão libertadora, que eu até falo, né, com meu marido, que eu falo, gente, eu não consigo mais não ser eu. Quem eu era, né? Agora que eu sei quem eu sou, Sim. Como é que eu vivo sem saber? Muito melhor. Fala, não tem filtro mais. Se eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto, entendeu? Isso vem com a idade também, né? A gente vai amadurecendo. Menina, você tá na reflexão aí dos 40 anos. Porque eu tô chegando, eu falei, nossa, por que eu tô tão reflexiva? Mas você sabe o que eu tô achando bom? Eu tô gostando das coisas, porque é nesse lugar aí, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não preciso. Sim, a gente tá num ponto de vida, né? Acho que, sei lá, na metade da vida, vamos colocar assim, que a gente vai gostoso ter essa autonomia de falar, não, isso não me serve, eu não preciso fazer pra agradar ninguém. Isso, enfim. vem a maturidade, né? Eu tô achando gostoso, tô desfrutando. É ver o lado bom das coisas, né? Sim. Porque é aquilo, sempre tem 2 lados, né? Mas eu falo da questão da reflexão mesmo, não do lado negativo, mas tipo assim, Super. peraí. Eu falei, gente, eu tô tão reflexiva. Eu falei, eu tô chegando perto dos 40. Tô refletindo muito na minha vida, É a né? idade da loba. Né? Conte-me mais. Vamos... Não, é isso. É quando a gente começa a escolher o que a gente quer carregar na nossa mochila. Né? Porque a gente vem carregando, colocando coisinhas, expectativas, desejos, vontades, expectativa dos pesos, outros, né? pesos. Não são nossos. E nessa idade agora 40, 42, que tem a ver com os setênios também, né? Que é o 7º setênio. 42 anos, a gente começa a tirar as coisas que a gente não quer mais da nossa mochila para essa mochila ficar mais leve, né? Porque o que importa de verdade é a gente estar feliz, né? Que adianta eu ter filho, ter trabalho, ter casa, ter marido, ter isso e não estar feliz e estar correndo e estar sempre sem respirar, sem saber quem eu sou, não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Acho que por isso que eu coloquei várias metas no meu papel, assim, né? Que eu sou do papel. Eu falei, não, esse ano não passa. E eu tô conseguindo realizar algumas metas. Eu falo, não, essa viagem eu vou fazer esse ano. Isso. O yoga eu vou fazer esse ano. Né? Eu tô me propondo tudo que te isso. faz bem, você vai buscar, né? E a gente tocou num assunto que eu quero até trazer, a questão da inteligência emocional, né? Eu falo, isso devia ser matéria da escola, né? Devia. Porque, gente, é muito desafiador lidar com as emoções. E tudo que eu vejo, chega até com o meu trabalho também com os óleos essenciais, eu falo, gente, a gente precisa primeiro, até para usar os óleos, precisa identificar qual emoção que a gente tá sentindo. Para escolher para poder escolher óleo, o né? óleo que vai ajudar a gente naquele momento. Isso. E a questão da respiração também. Como que eu vou ajudar meus filhos se eu não me conheço, eu não sei o que eu tô sentindo? Como é que eu vou ajudar eles a identificar o que eles estão sentindo? Exatamente. Não, eu acho fundamental. Eu sempre falei isso. Autoconhecimento, vou generalizar assim, né? Inclui um monte de coisa, respiração, enfim. Eu acho que tinha que ser matéria de escola aprovada pelo MEC, sabe? Assim, tem que ser. Porque a gente aprende, né, tanta coisa, matemática, ciência, geografia, que tudo isso é importante para um monte de outras coisas. Mas e aí ninguém fala pra gente
quem a gente é, né? Como é que faz pra gente saber quem a gente é? O que tá acontecendo faz parte daquela idade? Tá tudo bem? O que não é normal? O que tá tudo bem? É autoconhecimento, né? Eu acho que isso aí, o ser humano evoluiria, assim, 200 milhões de anos, uma velocidade de anos-luz, se aprendesse desde pequenininho o que são as coisas, o que a gente tá buscando. Aquilo tudo que eu falei lá no começo, né? Saber separar quais são os meus desejos, quais são as realidades, aquilo que realmente me nutre, o que não nutre. Seria muito maravilhoso, né? Isso vem também com o autoconhecimento, com a maturidade, né? Com a questão da clareza. Peraí, tem muita gente que chega num ponto e fala assim, eu não sei o que eu quero da minha vida. Que nem eles falam, né? É só você pedir pra Deus, pro universo que acontece. Mas as pessoas não pedem porque elas não sabem o que elas querem. Às vezes não sabe pedir. Às vezes não sabe pedir. Né? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito assim comigo, sabe? Como é conversar com Deus, né? Tem tudo isso no conceito. Como é conversar? Será que eu converso certo, né? Não que existe um certo e errado, mas será que o jeito que eu aprendi é o que me nutre pra eu conversar? Ou será que é o jeito que eu aprendi e eu tô só reproduzindo? Então, até isso a gente precisa rever. E a questão de se libertar da questão de Deus só tá na religião, né? Porque eu falo que eu me encontrei com Deus na espiritualidade, não na religião. Não, e às vezes quando a gente é pequeno, a gente aprende que Deus tem um formato, né? Tá lá no céu, tá longe, é tem que ir na igreja gênero pra masculino, ver. enfim. E tudo isso foi colocado pra gente numa outra época, né? Então a gente precisa ter discernimento, e yoga traz muito isso, discernir, questionar, né? Esse Deus que me foi apresentado é o que eu me conecto? Então vai mudar o jeito que eu falo, né? Sim. Enfim, é tudo isso, é muito interessante. Eu li um livro, não sei se você conhece, ainda não terminei, mas eu li, assim, gostei demais, li principalmente nas férias, Entrega Incondicional. E ele fala da questão do yoga, né? E ele fala que ele começou, tipo assim, a parar de controlar a vida dele, né? Ele começou, assim, nessa prática. A hora que ele abriu mão, viu os sinais e começou a seguir os sinais sempre colocando a prática de yoga, né? Ele era um professor, largou essas montes e foi morar na floresta. E aí ele começou na prática de yoga e tal, e começou a vir pessoas assim, de empresas enormes. E ele nem imaginava da onde que ele ia chegar. E ele falava, o povo vai me olhar, eu de chinela aqui, com rabo de yogi e tudo, né? O povo vai olhar, vai me criticar. E aí, quando ele via os altos executivos, realmente gostavam e praticavam yoga, a meditação. Isso, a meditação. Para ter essa clareza do que fazer. Quando você vai aprofundando um pouquinho nesses grandes empresários, né? De sucesso, de verdade, de sucesso, né? de prosperidade, de abundância, todos eles meditam. Né? Não é à toa. Não é à toa. Não é. E é isso, né, Ana? A gente tem que lembrar também que a gente tem a falsa ilusão de que a gente controla as coisas, né? Então, que nem ele resolveu tirar esse controle. Isso aqui é um trabalho difícil, né? Porque é ego e mente o tempo todo sendo fortalecido no achar que controla. E, na verdade, a gente não tem controle de nada, né? Nada. É tudo uma ilusão. A mente cria a ilusão de que você tem o controle de que você vai sair daqui agora e vai em algum lugar. É o que você tá planejando, mas não quer dizer que vai acontecer. Sim. Né? Então, assim, a única real certeza que a gente tem é desse segundo agora, que é o aqui e agora. Sim. Que entra um livro, inclusive, que eu tô lendo, que é maravilhoso, que chama O Poder do Agora. Que ele trata muito disso. Esse é o momento que a gente tem. O que a gente pode fazer nele, nesse segundo, porque o resto é identificação. De mente e de ego, sofrimento. Não tem como. E como é que você lida com a questão de... Beleza, eu também gosto disso. Só que eu também vim muito de uma prática empresarial, que fala, não, você tem que ter visão de futuro, meta e tudo mais. Como que a gente consegue equilibrar essas duas coisas? Porque como que eu vou estar presente se eu tenho que pensar no futuro? Primeira coisa que eu acho, você pode... Lógico que a gente tem que fazer planos, senão a gente não sai do lugar. Só que um grande ensinamento que o yoga traz... você planeja, você executa, mas você não espera os resultados. Solta. Então, assim, você vai plantar a mangueira, o abacateiro, você vai regar, você vai fazer aquela, né, a mudinha, vai pôr terra, vai pôr adubo, vai regar, você vai fazer o teu melhor para aquela planta se desenvolver. Pode ser que as formigas salvas venham. Pode ser. E mesmo assim, dê os abacates, porque é a natureza daquilo. Mas, se vai dar abacate, se vai dar manga, você não pode esperar.
Você não controla o resultado, Você não né? controla o resultado. E o Karma Yoga, que tem um nome que ensina isso dentro do yoga, é você não ter expectativas dos frutos das suas ações. Você faz a tua ação do melhor jeito que você pode, com o seu melhor. Isso é importante. Não é fazer de qualquer jeito, fazer sem pôr intenção, fazer sem pôr energia. Mas o que vai ser do fruto da ação, você não controla. Então, você não tem que esperar. E o grande sofrimento humano é isso, porque tudo a gente acha que controla e espera um resultado. Junto com uma expectativa vem sempre a frustração. E é desafiador a frustração, né? E é desafiador não controlar. E o Não soltar esperar. é ter fé, né? Eu falo que muita gente fala a questão de fé, mas Confiança. Também é o que a gente aprendeu o que é fé, né? O fé realmente peraí, eu sei o que eu quero tudo, mas peraí, Deus, toma, faz o que for Soltar. melhor. Eu vou dar o passo, porque eu preciso entrar em movimento, não posso ficar parado esperando aqui tudo acontecer. Mas deixa ele, porque às vezes ele vai agir muito melhor do que a gente pode imaginar Muito nessa mente melhor. limitada, né? Mente limitada. E esse é um outro conceito dentro do yoga, da filosofia do yoga, que é a Ishvara Pranidhana. Eu sei os conceitos, tá só não tô no vendo? yoga ainda. O que é Ishvara Pranidhana? Entregar pro absoluto, né? Você faz o teu caminho da ação, você faz o teu melhor, você faz com um monte de outras coisas que tem lá dentro dos ensinamentos, mas no final, o último dos passos do yoga que a gente tem lá de ensinamento é esse, entrega. Porque no fim você não tem controle. Então você fez o teu melhor, mas no fim você tem que confiar e entregar, porque é o que você falou, na nossa mente limitada, a gente projeta muito menor, né, que a gente é do que capaz pode de receber, ser, né? É aí que entra a lei da abundância, da prosperidade, é nesse lugar, porque às vezes a gente acha que tá imaginando uma coisa muito maravilhosa pra gente, e na verdade a gente tem uma mente limitada de crenças, de carências, de ambiente, né? De Pessoas ambiente, que falaram que a gente não pode. Isso, então tudo isso tá ali quando a gente projeta uma ideia. Se a gente entrega e confia, faz o melhor e solta, a chance de ser melhor e maior e muito mais é muito maior, né? É aquele mantra do reiki, né? Entrego, confia, aceita e agradeço. E agradeço. Mas quantas pessoas só falam, igual que eu, tipo... não adianta, né? Só falam como uma ladainha mesmo, né? Uma forma automática e não vivencia aquilo. Aí é o que eu chamo de autoconhecimento de vitrine, né? A gente fala que faz autoconhecimento, usa roupa não sei de que jeito, fala um monte de frase bonita, mas não vive, né, de verdade o autoconhecimento. É a mesma coisa. Não adianta eu repetir, entrega, confia, aceita e agradeço e não acreditar naquilo, não vibrar naquela frase, né? Senão é só uma frase dita. E a yoga não é só uma prática, é uma filosofia de vida, Filosofia de vida. Porque começa a mudar muita coisa na tua vida, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, rapidinho, do como que eu comecei no yoga. Que foi aí que eu mudei a minha vida, né? Eu sempre conheci o yoga porque a minha tia, irmã da minha mãe, é professora de Hatha Yoga, que é diferente do que eu trabalho, há muitos anos, há mais de 30 anos. E então eu sempre me nutri, de alguma forma, né, no mundo do yoga. Quando eu mudei para Florianópolis, que eu morei lá um tempo, que eu fui fazer mestrado lá na área de botânica, que minha formação é bióloga, eu fui procurar o Hatha, que é o que eu conhecia, e fazia o Hatha. E uma amiga minha de lá conheceu o Ashtanga e falou, é tua cara, você tem que ir, você vai amar. Na primeira aula que eu fui, eu me encontrei de uma forma... E eu estava passando por um momento, fazia uns 2 anos, de uma crise existencial. Eu tinha uns 27 anos e eu estava nessa pergunta, quem sou, o que eu quero, pra onde vou e como é que vai ser, né? Então eu estava tendo crises de ansiedade mesmo, assim, pânico de ter que tomar, às vezes, remédio para me ajudar. E eu já estava fazendo terapia, já estava melhorando, mas ainda tinha crises, né? E aí eu conheci o Ashtanga e apaixonei naquilo num jeito de alma, assim, sabe? E aí preencheu. Me preencheu, me nutriu, fez sentido pra mim. E aí eu saí do Hatha, fui pro Ashtanga, né? E nesse meio tempo eu terminei meu mestrado, defendi lá e fiquei nessa prática. Desde que eu comecei o Ashtanga, isso faz 15 anos, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Nunca mais. Então, assim... E pra quem tem, sabe o que eu tô falando. Eu sei. Pânico, de verdade, perdeu sentidos e controles. Crise de ansiedade desafiadora. Pânico mesmo, de não conseguir retornar. Porque o que é o pânico? A mente foi embora, entendeu? Você viu uma realidade paralela, né? E você não tá na tua pura consciência, é a tua mente que se identificou demais e e vem sofrendo por algumas questões, se perdeu de você. É um medo irreal. Não é um medo existente, é um medo irreal. Só que naquela época eu não entendia nada disso, então a hora que você vê, você já foi, e é muito difícil. E aí eu encontrar uma coisa
que nunca mais me deixou ter aquela sensação é amor à primeira vista. Não tem como. Sim. Então a vida muda, entendeu? Porque eu tenho uma gratidão ao yoga que me tirou de um lugar e me trouxe para outro. Mas o que eu vejo hoje muito claro para mim, já percebi isso há alguns anos. Eu estava perdida, né? Quem eu era, o que eu queria ser, eu estava passando por uma crise. E o yoga me trouxe isso. Ele foi me mostrando de novo quem eu era de verdade, o que eu estava buscando, apesar de todos os conceitos que já tinham sido colocados em mim, né? De identificação dos papéis, né? Isso. A filha, ou a esposa, ou enfim, quem eu sou de verdade. E o yoga foi me mostrando isso aos pouquinhos, então não tinha por que mais eu ansiar, me perder nesse medo. Porque eu estava me encontrando. Então, a gente cria daí uma relação com aquilo que te ajuda, né? E aí foi aí que eu decidi encerrar minha carreira de bióloga e dedicar só ao yoga. E isso faz 15 anos. E nunca mais. E consegui enfrentar vários medos que eu desenvolvi por causa dessas crises, que eu nunca mais tive problema com isso. E assim, me fortaleceu e mudou meu estilo de vida. Porque aí você começa a mudar tudo, né? E através disso, você muda o estilo de vida de outras pessoas. De outras pessoas. É aí que você começa a querer dar aula de yoga, né? Não é porque é legal, porque fazer você faz em casa, você faz tua prática, você tem a tua aula que você faz, né? Por que a gente quer dar aula de yoga? Porque a gente quer que as pessoas tenham contato e possam ter os mesmos benefícios que você já viveu aquilo na essência mesmo, de alma, no fundo do coração. A transformação é tão grande, você fala, gente, todo mundo tem que transformar isso, porque é muito maravilhoso, né? A gente tem o mesmo propósito de maneiras diferentes, né? Que a gente quer ajudar mulheres a se autoconhecerem, né? E a colocarem seu propósito, igual aqui o podcast Sai da Mente, né? Pra pessoa realmente sair da mente, parar de se identificar com a mente, porque muita gente eu convido pra vir aqui no podcast e tem medo, né? Medo das câmeras, medo de não saber falar tudo, de errar tudo. Mas eu falo, gente, vem aqui, é só ser você, igual a gente tava conversando antes, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falei, não, só precisa ser você. Né? E muita gente tem medo de... Tem. Mas eu sou quem? Eu sou quem? Como então, assim? Eu sou quem? Mas eu sou quem? E assim, aqui me libertou. Eu falo que às vezes a gente até já conversou outras vezes disso, gravar um vídeo pra Reels, pra internet, tudo. A gente vai realmente colocar um filtro lá e uma máscara pra gente gravar aquele personagem que a gente quer mostrar nas redes. O podcast não. O podcast não tem jeito, é um bate-papo que você vai se mostrar quem você é aqui. Então tem que ter coragem também pra assumir o seu papel. Tem que ter coragem pra muita coisa nessa vida, né? Só que pra gente ter coragem primeiro de ser quem a gente é e de enfrentar as coisas, a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente quer, né? Senão fica tudo muito perdido. A coragem de arriscar, né? A coragem de se buscar. De se mostrar. De se mostrar. Apesar das opiniões, porque sempre terão, né? E a coragem de abandonar o que falaram, não, vou abandonar a musculação, porque tudo bem que pro corpo da mulher é o melhor, mas eu quero algo que me preenche agora. Eu não quero fazer só uma atividade física. Eu busco uma filosofia de vida e uma prática, lógico, de saúde, né? Atividade física. E também ajuda, não ajuda bastante? Muito. O yoga, eu falo que é o kit completo, né? É que eu sou suspeita, saber que eu defendo, né? Mas é porque é mesmo, né? A gente trabalha desde o campo emocional, do campo mental, a gente trabalha respiração, a gente fortalece o corpo, né? E além de alongamento, e ainda tem os benefícios internos, fisiológicos, de aumentar a circulação de forma equilibrada. Então, a gente trabalha ainda mais no Ashtanga, que é aeróbico, a gente trabalha muito o sistema cardiorrespiratório. Ele equivale a uma prática cardio, que a galera fala aí, tipo, na academia, né? 50 minutos de esteira, 50 minutos de Ashtanga é a mesma coisa. Só quem faz sabe o que é. A gente transpira, a gente pinga bastante. E fora os benefícios que a gente tem ativando as nossas glândulas, porque as posturas são todas criadas dentro do yoga, além de estimular os chakras, né? Que são os alinhamentos energéticos que a gente tem. Além disso, cada asana, cada postura específica, ela estimula uma glândula importante no nosso corpo, tipo tireoide, os ovários. Então, assim... Equilibra a nossa saúde física, mental e emocional. Aumenta a circulação sanguínea dos órgãos, né? Sistema digestório é um sistema que a gente trabalha muito dentro do yoga, principalmente no Ashtanga, por isso que é uma prática quente, assim, né? A gente estimula muito os órgãos do sistema digestório através de pressões mesmo, do pé, da mão... Enfim, então é completo, né? Porque a gente faz a limpeza, a gente trabalha fortalecimento muito, principalmente da coluna, né? Alongamento, você ganha espaço no corpo, né? Quando a gente vai ganhando essa flexibilidade, a mente flexibiliza Empodera junto. também, né? A gente ganha uma autoconfiança, né? Traz presença. Já me convenceu, traz semana tudo. que vem já tô lá. É maravilhoso. Traz quem é você. Só que, claro,
E dedicação. Não adianta. Acho que tudo na vida é essa questão. Aí é uma questão assim, tem gente que às vezes, eu quero fazer muito yoga, tá, vai lá, faz 2, 3 aulas, falta 3, e aí, não gostei. Lógico que não trouxe efeito, né? Porque a gente tá numa sociedade também que é do imediatismo, né? E lá não é o yoga, não vai trabalhar pra você, né? Você vai lá praticar pra ele te servir, mas você tem que fazer a tua parte, Sim. né? Assim como em tudo, academia, enfim, o que for. Se você não tem dedicação, consistência, você não vai nutrir daquilo que vai te trazer os benefícios, né? Então é maravilhoso. Quando você se permite, né, a entrega dessa prática, muda tudo. E muita gente também, eu vejo acontecer com muita gente, aconteceu isso comigo, muda a alimentação, né? Ótimo, pronto. Aí começa a mudar a alimentação, por quê? Mas por que todo praticante de yoga começa a mudar a forma de comer? Consciência, né? Porque começa a ter consciência daquilo que quer pôr pra dentro do próprio corpo. A gente começa a olhar o alimento e pensar assim, e não é porque eu quero, a gente não começa a pensar, tipo assim, eu quero pensar, deixa eu ver esse daqui. É orgânico. O corpo, você pega, o corpo parece que te manda uma mensagem. Você tem certeza que você quer se nutrir disso? E aí você começa a escolher. Você muda a causa raiz, você não muda né, o que tá. Por isso que o trabalho da ansiedade, que eu te falei, da crise do pânico, e depressão, e todas essas doenças, né, psíquicas que a gente tá vendo acontecer cada vez mais, eu acho que o yoga é muito beneficiário nesse sentido, porque ele vai tratar a causa. Né? Porque muito dessas doenças tem a ver com isso. Quem eu sou, o que eu quero, ou então eu tô vivendo uma identificação muito forte com a minha mente, eu tô muito acelerada, eu tô me cobrando muito. Quando você começa a ter uma prática de yoga, você começa a olhar e pensar assim, mas eu não preciso disso. Sim. Então você vai tratar lá na raiz, né? Por isso que é real, que nem eu te falei, nunca mais tive uma crise de ansiedade. Porque tratou a raiz. E não ficou tratando sintoma. Sim. Porque sintoma depois volta, né? Se o que tá dando origem tá lá, vai aparecer. Com certeza. Então é isso. Então o yoga tem essa... Adorei. Esse poder. Adorei nosso bate-papo. Igual eu te falei, tudo é no momento certo. Semana que vem já tô lá. Eu quero. Vai sim. E muito obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço. Que muita gente vai se beneficiar com esse podcast, entendendo melhor o que é yoga. Fico feliz. Eu que te agradeço. Namastê.